36º encontro, o poder do sangue. O poder do sangue, ele é uma ministração que nós faremos agora para que você de fato compreenda os significados dessas frases. Você saia desse ambiente de misticismo, mas caia dentro do ambiente do poder de Deus, de fato, do que Deus fez, do que o Deus está fazendo e o que Deus fará em torno desse tema chamado sangue de Jesus, a obra de Jesus, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Então, eu trago para você algumas passagens bíblicas que eu quero apresentar agora. O livro de Lucas é comum a igreja mensalmente fazer a noite da Santa Ceia, o dia da Santa Ceia, o momento da Santa Ceia que vai relembrar a obra de Cristo, né? Então, aquele cristão praticante que tem a fé ou reformada, ou evangélica, ou pentecostal, ou tradicional, eles praticam a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus para que lembre-se, daí aquele trecho, 1 Coríntios 11, 23, né? Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes beberes desse pão, comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Né? Depois de haver ceado, semelhantemente, ele pegou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus para que nós nos remetamos à obra dele, o que ele fez. Agora, isso tudo com a prática da religião, com a evolução, enfim, o tempo passou e nós extraímos uma frase que é utilizada nas nossas orações, no nome de Jesus, porque é ele que tem poder, mas especificamente falar do sangue de Jesus. Então, o que tem poder? Tem poder no sangue, especificamente no líquido do sangue. O poder não está associado necessariamente ao líquido. Se eu tivesse o sangue aqui, vou fazer um pacto de sangue, vou cortar o meu sangue, eu vou aplicar, né? Apesar de teve gente que fez aqueles tratamentos, sabe, de tirar o sangue e aplicar no músculo, o sangue da própria pessoa. Então, há uma mistura aí e um misticismo em torno disso, e nós temos que tirar o misticismo, porque o misticismo não é poder, e nos conectar ao poder de Deus. Agora, poder de Deus, Antigo Testamento, quando uma pessoa que seguia Deus, seguia o Deus de Israel, que tinha a lei mosaica como referência, Deus deu a Moisés a questão do templo, a questão das práticas do templo, e uma pessoa cometia um pecado, cometia uma situação, ele tinha que trazer um animal que seria sacrificado no templo. Então, o sangue daquele animal seria aspergido, aquele animal não poderia ter defeito, não poderia ter falha. E aí aquele animal, ele era sacrificado, e aquele sacrifício o sacerdote apresentava a Deus, e a pessoa que apresentou aquele sacrifício teria aquela reconciliação, estaria perdoado daqueles pecados. Então, era a prática do Antigo Testamento. Porém, esse sacrifício de um animal, de uma ovelhinha, de um animalzinho, ele não era um sacrifício perfeito, ele não é um sacrifício que muda a natureza das coisas, porque até então Jesus não havia presente na terra. E Deus falando através dos profetas que Deus mandaria o Messias, mandaria o Salvador, mandaria aquele que ia salvar o povo de Israel, e que ele seria o legítimo rei dos reis e senhor dos senhores. E aí quando Jesus chega numa vida muito simples, numa manjedoura, para não falar sobre o próprio Jesus, ele cresce filho de um carpinteiro, de um homem, de uma mulher simples, mas ele começa o seu ministério, o seu poder, as pessoas começam a ver nele todas as características das profecias bíblicas. E ele passa a ser encarado como o legítimo filho de Deus. Deus manda seu filho, manda Jesus, Deus se faz, né? O nosso Deus, ele é trino, né? Trino e é uno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde a criação, os três são a mesma pessoa e a manifestação é diferente. Então, quando Jesus vem à terra, é o próprio Deus vindo à terra.
Porque quando o homem se desliga de Deus, ele é condenado à morte. A morte entra na terra. Então, quando Jesus vem, e ele vem para resgatar o homem que estava condenado à morte, não só a morte física, como a morte eterna, por ter desobedecido a Deus. E o nosso Deus, sendo um Deus justo, ele estava condenando toda a humanidade. Porém, ele entendendo que haveria a necessidade de fazer um resgate, ele se fez homem, se despiu da sua glória, habitou entre nós e se tornou Jesus, o Cristo, o Messias, o Jesus de Nazaré. E aí Jesus entra na sua jornada ministerial e aquela prática de sacrifício, haveria necessidade de um sacrifício maior para vencer a morte, para restaurar a conexão com Deus. Então foi desligado através do pecado a ligação com Deus e o homem passou a estar um morto vivo, um vivo morto. E aí Jesus vem e vai fazer essa ligação novamente. Porém, quando ele está recebendo o pecado de toda a humanidade, que Deus lança sobre ele o pecado de toda a humanidade, e que ele entra no seu momento de calvário, no seu momento de sacrifício, ele se torna o sacrifício que Deus faz para o próprio Deus. Então Deus vira homem e sacrifica o Deus Filho, o Deus Pai, sacrifica o Deus Filho ao Deus Pai, para que o homem tenha a liberdade novamente e acesso ao Pai. Então, esse sacrifício foi um sacrifício de sangue. Se buscarmos a primeira manifestação do sangue de Jesus, foi lá na primeira Páscoa, quando o anjo da morte ia passar nas casas e Deus orientou que deveria passar o sangue nos umbrais. Já era uma ilustração, um começo do que seria a obra de Jesus. Então, quando Jesus vem e morre, e o seu sangue é vertido, mas não foi só na cruz, ele suou sangue, o sangue dele foi aspergido durante os açoites, ele recebeu uma coroa de espinho que sangrou o rosto, e aí ele vai para a cruz, ele é sangrado aos poucos, o centurião lá, o romano, o soldado romano, fura o lado de Jesus. Então, o corpo físico dele é transpassado, o corpo físico dele é destruído. E quando é destruído, que o seu sangue é aspergido, então aquilo é o sacrifício. Como ele era um homem sem pecado, como ele é um homem justo, como um homem filho de Deus, ele cumpre a exigência do julgamento. Então, se o homem antigamente sacrificava um cordeiro para ter o perdão de Deus, agora Deus sacrifica o próprio Deus para liberar perdão para a humanidade. O Deus Pai sacrifica o Deus Filho. Mas se você entender que é Deus sacrificando Deus, tipo, sacrificando a si, como o nosso Deus é 3 e é 1, Jesus é o que veio como enviado do Pai, com natureza humana para ser sacrificado. Ora, e onde que se configura o poder? Então, onde é que chega o poder no nome de Jesus? O poder está no sentido de que Jesus é um projeto divino. Jesus é um projeto de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então ele é um sangue puro, um sangue divino, um sangue, entre aspas, celestial, o qual ele é aspergido na cruz do Calvário, e ele passa a ser a chave de quebra dessa maldição do afastamento do homem de Deus. Agora isso, quem provocou o afastamento do homem de Deus foi a desobediência, a rebelião do homem, que era para ser a imagem e semelhança de Deus, que caiu e foi condenado e que estava desprovido da glória de Deus. Então, o sangue vertido na cruz do Calvário passa a ser a forma pela qual a autoridade é tomada da mão do inimigo das nossas almas, da mão de Satanás. Então, toda a humanidade condenada passa em Cristo
ter o caminho de ter acesso ao Pai. Então Jesus volta através do seu sangue, ele vence, ele fica 3 dias no ambiente de morte, ele desce as mansões do inferno, ele abre as portas, ele toma a chave da mão de Satanás. Satanás não tem mais poder de manter as almas presas, ele leva almas para o céu já nesse ambiente. Então, no ambiente espiritual, chegou alguém com mais autoridade do que Satanás. Chegou alguém que vai libertar o cativo. Quem era o cativo? Era a alma daquele homem que morreu em condenação. E que Jesus paga preço de morte. Não, precisa morrer, eu vou morrer. E Jesus morre, por isso o seu sangue é vertido. E ali ele conquista todo o poder, toda a autoridade, toda a restauração da forma pela qual Deus criou o homem para estar em conexão com ele. Deus não criou o homem para estar apartado dele, Deus não criou o homem para andar por conta, para crer na ciência, para crer nas inúmeras religiões que existem por aí. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E essa comunhão quebrada, ela passa a ser restaurada pela obra da cruz, que é o sacrifício. Então, o sacrifício de cruz, o sacrifício de morte, o sacrifício de sangue, esse sacrifício que é feito é o sacrifício que restaura. Então, se lermos a passagem da hora que Jesus morre, diz que o véu do templo se rasgou, o que separava o homem pecador de Deus, ele não separa mais. Então, ele está de novo em conexão. Nossa, mas que essa história a gente já conhece, mas não aplica. Não aplica, por quê? Porque é uma história que se ouve tanto, que não entende o que acontece quando se aplica essa história. Quando se aplica esse poder, quando se vivencia Jesus como o sacrifício perfeito de Deus. Primeiro, João, no capítulo 1, no versículo 29, vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavra que você já ouviu quantas vezes? Agora, quando o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele está aplicando a toda a humanidade, mas ele está aplicando a você. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está associando o sacrifício do Cristo, do Senhor Jesus, associando a prática da antiguidade de sacrificar um animalzinho, um bichinho cordeiro. Nesse ambiente, Jesus passa a ser, entre aspas, gente, para entender, o cordeiro, sacrifício de Deus. E esse sacrifício que tira esse pecado. Mas o que isso acontece na minha vida que eu falo, o sangue de Jesus tem poder? Significa que você, homem caído, mulher caída, mulher que não tem Jesus na sua vida, você tem uma vida de morte. Olha que coisa doida de entender. Vida de morte. O que é uma vida de morte? Você está vivo biologicamente, você tem a sua consciência, você tem as suas faculdades mentais, mas espiritualmente é alguém morto. Só vai ter vida espiritual quando você se entregar, quando você estiver embaixo do nome de Jesus que fez essa obra de reconciliação. Então, se eu não me ligar em Cristo, eu não estou ligado a Deus. Então, eu tenho uma vida de morte, uma vida morta. Por isso, muitos estão perdidos, distantes de Deus. A vida não dá certo, a vida está enrolada, se envolve com problema, a família é destruída, as finanças são destruídas, a saúde é destruída, enfim, a sanidade mental é destruída pelo afastamento de Deus. Agora, quando liga em Deus, liga no original. Qual o original? O original que Deus projetou e criou você. Então, eu e você fomos criados antes da fundação do mundo em um projeto original. Projeto do original do Fábio. O Fábio é um homem assim, assim, assim. Deus tem o seu projeto, que são os projetos, o arquétipo de Deus. Agora, que morreu
com a minha herança de pecado que eu venho de geração em geração, mas que nasce quando eu estou ligado numa obra de sacrifício perfeito. Então, a obra de sacrifício da cruz do Calvário liga você a Deus, ao reino de Deus. E o que muda na sua vida? Tudo aquilo da sua mente, que é uma mente de morte, que é um jeito de conduzir a vida do teu jeitão, que vai te levar para a condenação, isso passa a ser transformado, chama-se santificação. Esse processo de santificação só acontece porque o sacrifício perfeito de Cristo, o sacrifício, ele vai te redimir, ele vai te perdoar, ele vai ser no teu lugar o cordeiro sacrificado a Deus. E você, embaixo da obra dele, quando ele é reconhecido por Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando Jesus sobe aos céus e assenta para governar, e onde ele está agora governando, ele está só chamando pessoas e trazendo para o seu reino. Quando ele traz a pessoa para o seu reino e ele começa a governar, é a obra do sangue dele que tira todo o mal da sua vida, toda doença da sua vida, toda enfermidade mental, a enfermidade da sua família, as maldições hereditárias, tudo aquilo que é herança que o inferno colocou na sua vida. Então há uma mudança de mente, mas há uma mudança de status. Sai das trevas e vem para a luz. E isso é muito, muito, muito forte, porque quando você vai fazer uma oração e você vai apresentar um filho e você está apresentando, Deus, cobre o meu filho com o sangue de Jesus. Está dizendo, Deus, eu reconheço que a tua obra de cruz, eu estou intercedendo para que o teu sangue, a tua obra seja sobre o meu filho. No ambiente espiritual, todo esse significado de poder, todo o poder dos céus e da terra está na obra de Jesus. E intercedendo por um filho, orando pela sua vida, orando pela sua família, pelo seu chamado, pelo seu ministério, pelas suas finanças, pela sua casa, por tudo que está ao seu redor, você está trazendo esse poder de conexão com Deus. E aí, meu amigo, conexão com Deus é com quem resolve. Estar conectado com Deus é estar conectado com quem resolve, com quem é o criador e dono de toda a parada. Ele é o dono do universo. Jesus está no governo. E nós estamos trazendo esse governo, esse reinado para dentro da nossa casa, para dentro daquela situação. Por isso que há muito poder em falar assim, Senhor, eu me submeto ao sangue de Jesus, eu quero o sangue de Jesus na minha vida, me cobre com o sangue de Jesus, e assim, me cobre com o poder que há nessa obra, me cobre com isso tudo que o Senhor projetou para o homem. Senhor, eu quero estar nessa obra. Deus fez essa obra para alcançar o homem. Agora, quando o homem se lança em direção, não é eis que estou à porta e bato, eu vou lá escancar, abraça Jesus e raça para dentro da casa, você vê a mudança que acontece. Tudo isso pelo poder que a luz traz, que a presença de Deus traz, que as milícias celestiais entram, que o poder entra e transforma a sua vida. Esse é o sangue de Jesus, o sangue que te redime, que te perdoa, o sangue que restaura o seu projeto original em Deus, o sangue que restaura e que purifica a sua vida. E você vai tendo uma vida de melhoria, crescimento, purificação. O que não dá para fazer é achar que aceitou Jesus, clamou o sangue de Jesus, tudo se resolve num estalar de dedos. Não, é um processo que Deus começa de santificação na sua vida e na minha vida. E Ele usa inúmeras estratégias. Ele usa as igrejas, Ele usa pessoas, pastores, pastoras, homens, mulheres, intercessores. Ele usa a escola da vida, Ele traz a autoridade dEle para governar a sua vida. E isso é o poder do sangue de Jesus. Então, orar pelo sangue de Jesus, nós estamos orando por essa obra de novamente estarmos conectados com Deus. Nós estamos ligando a tomada, a nossa tomadinha aqui com a tomada de Deus. Deus, no nome de Jesus, Deus, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz isso, ó. Faz o Deus,
O homem e o pecado. Então Jesus entra nesse meio e faz isso. Jesus é a conexão do homem com Deus. E um homem que tem a presença de Deus, que tem a sua vida direcionada pelo Senhor, que aprende a meditar na palavra, que aprende a se alimentar da Bíblia, que aprende que há um mundo espiritual, que aprende que a cabeça do homem, o plano do homem, o homem pode fazer planos, mas os desígnios são do Senhor. Que se ele meditar na palavra de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá fruto. É o projeto de Deus, fruto na sua vida. E o que é o fruto na sua vida? Primeiro é limpar você, é mudar você. E o sangue de Jesus, a obra do sacrifício perfeito, a obra de conexão, é esse grande conector entre você e Deus, que vai te ajudar, te instruir, te fortalecer, te derramar dons, como nós falamos ontem, derramar ferramentas espirituais sobre você que Deus criou, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, dom de ensino, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, dom de socorro, dom de intercessão. Então Deus derrama e conecta e restaura em você o projeto original, onde você era imagem e semelhança dele. Então, há um você que Deus espera que você aceite. Há um você lá do futuro que Deus espera que hoje chegue até a sua vida. E o que faz o projeto de Deus chegar até você, você ter direitos de ser alcançado pelo poder de Deus, é o sacrifício chamado sangue de Jesus. Então, esse sangue que foi vertido na cruz tem um significado sacrificial. E esse sacrifício foi feito, foi realizado, Jesus pagou o preço para nos conectar com Deus. Então é uma tremenda de uma ignorância do homem e da mulher quando vai para uma igreja achando que Deus vai fazer a vontade dele. Não, ali você está se entregando à vontade de Deus, que é infinitamente melhor do que a sua. O plano de Deus é maior do que o teu melhor plano que você poderia ter na sua vida. E o que faz isso acontecer é o sangue de Jesus. É esse poder de sangue que vai te livrar das amarras de Satanás, que vai te livrar das maldições hereditárias, que vai te livrar das ciladas que a mente humana colocou, que vai te curar de enfermidade física, psicológica, mental, vai te curar de enfermidade espiritual. É esse sangue. Agora, aplicar ao sangue de Jesus já é um ato de maturidade. Como um ato de maturidade? De repente nós estamos orando por você está atravessando um determinado conflito, uma determinada situação, há algo complexo para ser feito, você está orando por uma pessoa, por uma família, pelo resgate de alguém, vamos imaginar que seja o resgate de alguém. Aí o que é o resgate? A pessoa está longe, está se prostituindo, está para o mundo, está largado no mundão, não quer nada com Deus. Então você traz para um ambiente de oração. Em oração, apresenta a Deus. Deus, eu estou apresentando o fulano de tal. Eu estou intercedendo pelo fulano de tal. Estou colocando essa pessoa em intercessão. Em nome de Jesus. E eu estou aplicando o sangue de Jesus sobre essa pessoa. Meu Jesus. Aí se você visse, se fosse um videogame, era aquela hora que você ia apertar o mega poder, que você ia dar o poderzão. Por quê? Porque aplicar o sangue de Jesus a um drama, aplicar o sangue de Jesus a uma confusão, aplicar o sangue de Jesus a uma contenda, aplicar o sangue de Jesus a uma enfermidade, isso está trazendo a restauração daquilo. Porque se aquilo está num ambiente de problema, aquilo está distante de Deus. Se aquilo está vivendo um ambiente de dor, um ambiente de dificuldade, se é um problema de relacionamento, eu não sei qual é o problema, mas eu sei dizer que todos os problemas, eles têm uma origem espiritual. E ao aplicar o sangue de Jesus, você está
tirando das mãos de Satanás e seus demônios e dizendo: olha, vocês já perderam para Jesus. E agora eu estou trazendo esse Jesus para comandar essa situação. Então vocês perderam também essa situação. Corpo físico, enfermidade física, eu não aceito você, eu aplico o sangue de Jesus nessa enfermidade. Eu tenho um ambiente de contenda, Deus, eu aplico o sangue de Jesus nesse ambiente. Então o ambiente espiritual, por isso que a oração faz a transformação, ela muda o ambiente espiritual, porque o sangue de Jesus vem com o poder de Jesus, com o reinado de Deus, vem destruindo tudo, arrebentando todas as muralhas que Satanás já edificou ao longo dos anos das nossas vidas. Então, aplicar o sangue de Jesus é ir lá e destruir a fortaleza que o inimigo criou na tua mente, no teu corpo, na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, no teu chamado. Pessoas que estão morrendo secas porque não conseguem reagir e ter uma atitude de vida. Então, olha assim, estou aplicando o sangue de Jesus. É uma oração válida. É uma oração que você está dizendo assim: Deus, eu estou me ligando agora no Senhor. E ao me ligar no Senhor, eu estou trocando a autoridade e o comando espiritual. Se estava na mão de Satanás, eu estou aplicando o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus já venceu Satanás, já venceu a morte. Ele é o sangue que perdoa, ele é o sangue que restaura. O sangue de Jesus é para pecador, para doente, para gente da vida torta, para gente de confusão. O sangue de Jesus é para isso. Então, em nome de Jesus, aplique o sangue dele. É uma oração válida. Não deixe banalizar todo esse poder existente. Essa é a sua fé, você cristão, você cristã. Esse é o centro da tua fé. É o centro de que Jesus é o grande transformador. E viver a transformação de Cristo é uma luta diária, uma conquista diária. Então, diariamente, vai se aplicar o sangue de Jesus ao seu temperamento, ao jeito de você tratar as pessoas. Vai se aplicar o sangue de Jesus ao jeito de você conduzir a sua vida financeira. Vai se aplicar o sangue de Jesus ao jeito de você tratar os seus filhos. Vai se aplicar o sangue de Jesus no seu matrimônio, na sua relação com os pais. Vai se aplicar o sangue de Jesus na sua espiritualidade, na sua religiosidade. O sangue de Jesus vai matar a religiosidade fria que vai te levar para o inferno e vai trazer a espiritualidade em Cristo, no Senhor Jesus. Vai te tirar desse ambiente de conversas paralelas que te tiram da presença de Deus. O sangue de Jesus vai tirar aquela seta que o Satanás usou, às vezes, um amigo seu, um conhecido seu, um membro da tua igreja, um líder da tua igreja, foi usado, às vezes, por Satanás para cravar uma seta diabólica no teu coração e te matar. Então, Deus, eu estou orando por aquela pessoa, estou aplicando o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 João, deixa eu ver se eu tenho mais uma palavra aqui, porque eu me animei de falar e o tempo explodiu. Amém? Então, ele nos perdoa, o sangue de Jesus nos transforma. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha, vou ter que repetir isso aqui, porque quando você está aplicando o sangue de Jesus, você está aniquilando o império da morte, isto é, o diabo. Tá ligado o que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus aniquila o império da morte. Onde você está vivendo morte? No que você está vivendo morte? No que você está vivendo confusão, problema? Aplica o sangue de Jesus, que vai aniquilar todo esse império. Talvez você está em meio a um império do mal que cercou ao teu redor, mas ao aplicar o sangue de Jesus, você vai aniquilar isso tudo. Por isso que o sangue de Jesus tem todo o poder.
Deus te abençoe. Que essa ferramenta que Deus te dá seja usada por você com sabedoria. Que você participe do seminário Vida Vitoriosa e aprenda a usar, a aplicar o sangue de Jesus. Se você se sente ferido, fraco, enfermo, se você acredita que a sua vida, por que ela não está indo para frente, por que ela não está rompendo, por que não está desempenhando bem, aplique o sangue de Jesus. Venha participar conosco desse seminário e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até amanhã.